A escolha de Matias para ser apóstolo de Jesus. A pessoa vira discípulo aluno de Jesus, seguidor de Jesus, aprende os segredos do reino de Deus e vira apóstolo. Após Jesus, pessoas que vai divulgar o reino de Deus. Hoje em dia eles chamam de missionário. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos para falar. Ora, compunha-se a assembleia. Assembleia é um monte de gente reunida para debater um assunto. De umas 120 pessoas, e disse Pedro: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura. Um espírito fala para o profeta o que vai acontecer. Profeta, médiums, magos, bruxos, é tudo igual, só muda a maneira de pronunciar a palavra. Um espírito fala pro médium o que vai acontecer, o médium escreve no papel e sai a divulgar para as pessoas o que o espírito falou para ele. Isso é uma escritura. Isso é um trabalho mediúnico. Isso é uma carta psicografada. Isso vira uma escritura. Que o Espírito Santo é aquele que se manifesta. Se ele for bom ou ruim, aí já é outro assunto. Manifestação espírita. A pessoa vê espírito, a pessoa conversar com o espírito, a pessoa ouvir o que o espírito falou, a pessoa incorporar o espírito. O Espírito Santo é aquele que se manifesta. Se ele for bom ou ruim, aí já é outro assunto. Proferiu, disse anteriormente, por boca de Davi, o espírito do Davi que falou isso para o profeta, acerca de Judas Iscariotes. Judas, judeu, Judá, Judéia, Iscariotes, uma cidade que pertencia à Judéia, aonde aquelas pessoas daquela cidade, eles eram combatentes contra o avanço do Império Turco-Otomano. E o judaísmo pagou para esse Judas ser um infiltrado junto com os discípulos alunos de Jesus, para dizer aonde Jesus estava, porque Jesus estava sempre trocando de local, ele estava sempre se mudando. O judaísmo, ele despreza Jesus, os ensinamentos de Jesus, o Novo Testamento, o Espiritismo cristão, vida após a morte, reencarnação, manifestação espírita, mediunidade, a cura através da mediunidade, os segredos do reino de Deus, porque eles vivem pro Antigo Testamento, a história de Israel, a história do povo judeu. Eles ficam só ali e desprezam também as outras religiões. O judaísmo é dividido em dois grupos, os fariseus e saduceus. Os fariseus acreditam em santos, os saduceus não, mas os dois são o judaísmo, a maior religião brasileira. E através dessas igrejas, desses templos, eles induzem os fiéis deles a apoiar, a votar naqueles que eles querem para a máquina pública, e nisso eles entram para dentro da máquina pública, se disseminam por dentro da máquina pública e usam o poder da máquina pública para perseguir aqueles que eles querem, matar aqueles que eles querem, perseguir as outras religiões. Esse é o mal na Terra, isso que veio para roubar, matar e destruir. É através disso que eles conseguem o poder, a fama, o dinheiro e os militares para fazer o que eles querem. Que foi o guia, esse Judas Iscariotes foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele, esse Judas Iscariotes, era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem, que é o Judas Iscariotes, adquiriu um campo com o preço da iniquidade.
iniquidade, maldade, e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Esse Judas Iscariotes, ele se matou, ele se enforcou e apodreceu aonde ele se enforcou, entende? Ninguém mexeu com aquilo ali, entende? Deixaram ele lá. Ele apodreceu enforcado. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém. Jerusalém, uma cidade que pertencia à Judéia, onde os judeus viviam. De maneira que, em sua própria língua, esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue, porque ele conseguiu esse campo com a morte de Jesus e ele acabou se matando. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada. Porque ele se matou, provavelmente não tinha parentes, e ficou abandonado. E não haja quem nele habite. Ficou abandonado. E tome outro o seu encargo, outro que vai gerenciar aquele local. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas. Ele morreu segundo a carne, mas ressuscitou dentre os mortos em espírito. Porque o que morre é a carne, a alma continua viva. Um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição dentre os mortos, vida após a morte. Aqui Pedro estava propondo que outra pessoa tome o lugar do Judas Iscariotes no ministério. Então, propuseram dois: José, chamado Barsabas, cognominado, apelido Justo, e Matias. E, orando, orar é se conectar com o reino de Deus, é se conectar com o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que se manifesta. Se ele for bom ou ruim, aí já é outro assunto. A pessoa vê Espírito, a pessoa ouve o que o Espírito tem para falar, a pessoa conversando com o Espírito, a pessoa incorporando o Espírito. O Espírito Santo é aquele que se manifesta. Se ele for bom ou ruim, aí já é outro assunto. Disseram: Tu, Senhor Jesus, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido para preencher a vaga do Judas Iscariotes neste ministério e apostolado, do qual Judas Iscariotes se transviou, indo para o seu próprio lugar no plano espiritual. E os lançaram em sortes, disputaram entre eles, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 12 apóstolos, após Jesus. Pessoas que vão divulgar o reino de Deus. A pessoa vira discípulo aluno, aprende os segredos do reino de Deus e vira apóstolo, após Jesus. Pessoas que vai divulgar o reino de Deus. Hoje em dia eles chamam de missionário. Esse é o Novo Testamento, o Espiritismo cristão.